Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. Às 18h10, declaro aberta a presente audiência pública destinada a tratar do projeto de lei complementar do Executivo número 04/2022, em tramitação nesta casa, de autoria do prefeito municipal de Jacareí, Isaías José de Santana, que dispõe sobre procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente, conforme edital número 07/2022, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1470, de 26 de agosto de 2022. Registro que a audiência pública será conduzida pela Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo desta Casa, que é composta pelos vereadores Abner, presidente, Dude, relator, e Valmir do Parque Meia Lua, membro. Agradecemos a presença da senhora Giliane Fortes Rossi, secretária municipal de Administração e Recursos Humanos, do senhor Tiago Siqueira do Prado, diretor-geral do gabinete, dos senhores João Simões, diretor de Tecnologia da Informação, e o senhor Álvaro Silva, assessor da Prefeitura Municipal de Jacareí, os vereadores presentes, Sônia Patas da Amizade, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho dos Condutores, presidente dessa casa, e também solicitado aqui para justificativa a ausência do vereador Dr. Rodrigo Salomão, por motivo de doença, não pôde participar dessa audiência. Público presente, servidores dessa casa, agradeço a todos pela participação e, neste momento, passo a palavra à senhora Giliane Fortes Rossi para as suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite comissão, vereadores presentes, telespectadores da TV Câmara. Nós vimos apresentar a proposta de modernização da legislação municipal acerca da instalação da infraestrutura de antenas, que viabilizará a implantação da tecnologia 5G no município de Jacareí. O objetivo é deixar o município preparado para o avanço tecnológico, permitindo espaços públicos conectados, forte impacto na segurança pública, além de possibilitar a melhoria na educação à distância e na telemedicina. Vamos fomentar também a automação industrial através da indústria 4.0, permitindo assim que mais indústrias venham procurar o nosso município para se instalar. Nós vamos fazer uma breve explanação da legislação, um vídeo para a apresentação do que é a tecnologia 5G e abriremos para os questionamentos. Obrigada. Comunico também a presença do vereador Hernani Barreto e, nesse instante, eu passo a palavra ao senhor Tiago Siqueira do Prado para a sua apresentação e posterior exibição de um vídeo acerca do assunto. Olá. Tá ótimo? Me escutam bem? Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Na figura do vereador Abner, eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Na figura da nossa secretária de administração, eu cumprimento os nossos servidores. E na figura dos munícipes aqui presentes, eu cumprimento a todos que estão aqui e que nos assistem. Bom, eu vou pedir para iniciar. Você pode colocar para mim, Álvaro, por favor? A nossa apresentação. Inicialmente, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho com relação à linha histórica da nossa legislação, né? A nossa primeira lei é a Lei Municipal 4.481, de 2001, que é a Lei de Antenas de Jacareí. Se a gente for pensar que em 2021 é a Lei de Jacareí,
Já se passaram mais de 2 décadas aí, né? Se a gente for pensar com relação até aos aparelhos que a gente usa de celular, muita coisa mudou. Então, só por essa lei já haveria necessidade da gente atualizar a legislação municipal. Em 2015, o governo federal estipulou a Lei Federal 13.116, que é a Lei Geral de Antenas, a LGA, e o intuito do governo federal foi pacificar o tema a respeito das antenas. Muito se discutia nos municípios sobre quais normativas deveriam ser apresentadas para as empresas para a instalação de antenas, né? Como é que deveria ser a metragem, as questões de saúde, e havia muita controvérsia e diferença com relação aos municípios. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal determinou, estipulou, na verdade, que a União tinha competência para legislar sobre o assunto e estabeleceu a Lei Geral das Antenas. Em 2020, só depois de 5 anos, o governo federal determinou pelo decreto federal a regulamentação dessa lei, né? Em 2021, a gente teve o leilão do 5G, que é o grande impulsionador das alterações e modernizações das legislações municipais com relação à antena. A Anatel estabeleceu a carta aberta da Anatel aos prefeitos e vereadores. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E também a Anatel estabeleceu diretrizes gerais e uma minuta padrão para que os municípios seguissem como regramento municipal. Por que isso? Exatamente para não ter aquele tipo de controvérsia de diferentes legislações a depender do município, né? Não faz o menor sentido Jacareí ter uma legislação de antena, São José ter outra, Santa Branca ter outra, né? A tecnologia ela tem que ser a mesma e as possibilidades têm que ser as mesmas para todos os cidadãos da nossa região. Frente a esse arcabouço legal, o Poder Executivo, aqui de Jacareí, estabeleceu o seu regramento, a proposta que foi enviada aqui para a Câmara para a gente discutir. Pode passar? Novamente. Aqui a gente coloca um pouquinho do que fala essa carta aberta da Anatel, né? Ela fala da essencialidade da transformação digital para o desenvolvimento econômico. A gente percebeu isso claramente na época da pandemia, a necessidade da tecnologia no nosso dia a dia, né? As nossas crianças estavam em casa, os professores estavam dando aulas online, a gente fez uso de telemedicina e de outras tantas ferramentas para que a gente conseguisse acessar a população. E cada vez que passa, a gente vai precisar usar as tecnologias ainda mais para chegar no cidadão. Quais são os apontamentos que a Carta da Anatel estabelece como barreiras para esse desenvolvimento tecnológico, essa transformação tecnológica, com relação aos municípios? A primeira delas é a questão da burocracia, né? Os municípios têm uma burocracia muito grande com relação ao assunto. Outra coisa é o excesso de licenças, o excesso de etapas para se ter a aprovação de instalação de uma antena. E, frente a isso, qual que é a grande dificuldade, né, que a empresa detém? Ela não vai investir se ela não consegue utilizar essa tecnologia na empresa. E daí isso acaba barrando investimentos. E aqui eu não falo de investimentos do governo federal para o município. Eu falo de investimentos privados. Então, a gente possibilitar que a empresa tenha acesso à tecnologia 5G no município, possibilita a expansão das nossas indústrias, dos serviços da nossa cidade, a geração de emprego, a geração de receita de impostos, tudo isso reverte para a população com a geração de empregos e o acesso a esse tipo de tecnologia. Pode passar? Frente a isso, há a necessidade da gente modernizar a legislação municipal com relação à instalação de antenas, né? O que a Carta da Anatel menciona? Exatamente a questão da minuta padrão que tem que ser estabelecida. O governo do Estado, pelo Conecta, também estabeleceu que os municípios paulistas devem adotar a minuta padrão nas suas legislações. A Prefeitura de Jacareí, utilizando essa minuta, fez a proposta
que está à disposição de vocês, a fim de que a gente tenha menos burocracia e mais celeridade nesses processos. Pode passar? Bom, em resumo, a minuta apresentada aqui e que estamos em discussão hoje é uma minuta de acordo com a Anatel, é uma minuta que atende à Lei Geral de Antenas, que atende o Decreto Federal, que atende o Conecta São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, e é uma lei que vem sendo discutida no município de Jacareí desde janeiro desse ano, tendo em vista o leilão do 5G que aconteceu em novembro do ano passado. Pode passar? E aqui, para a gente trazer um pouco mais de aprofundamento com relação à nossa minuta, a Anatel deixa algumas lacunas que os municípios têm que preencher conforme cada realidade. Uma delas é quem vai implementar o 5G no município. Aqui em Jacareí, a gente decidiu que é um assunto interdisciplinar, portanto, fazia mais sentido que uma comissão estabelecesse esses parâmetros. Dou destaque aqui à Esmaso, caso tenha alguma questão de retirada de vegetação ou instalação de equipamento em área de preservação ambiental. A Secretaria de Governo e Planejamento, caso tenha alguma questão de aonde pode ser instalado ou não, é a Secretaria que detém o domínio do território do município. E a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, por duas razões. Primeiro, porque é a casa detentora do Atende Bem, então é por onde os processos iniciarão, preferencialmente pelo Atende Bem online, é um processo simplificado. E também porque a Secretaria de Administração é a casa da Diretoria de Tecnologia da Informação, cujo nosso diretor aqui, o João, está presente. Uma outra questão é o cadastramento dessas empresas junto ao município. Elas vão pagar uma pequena taxa, de 20 VRMs, e vão poder fazer essa instalação desses equipamentos no município. Outra questão é a fiscalização. E aqui a gente fala de fiscalização com relação a esta lei. Diversas fiscalizações são feitas diretamente pela Anatel, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. O importante para a gente pensar nesse processo é que a gente não pode deixar a nossa população sem os benefícios dessa nova tecnologia. Quanto antes a nossa legislação esteja adequada à legislação federal, aos novos ditames, antes a nossa população vai ter direito a receber esse tipo de benefício, né? Alguns a gente já sabe, com relação à rapidez dos acessos à internet, outras conexões, mas tem muitos outros benefícios que a gente só vai descobrir com a implementação da lei, né? O mundo todo tem percebido diferentes usos com relação a isso, e a gente vai aprendendo todo mundo junto. Eu vou pedir agora para passar o videozinho, falando um pouquinho de como funciona essa tecnologia, e logo depois desse vídeo, a gente está aberto para a gente responder esclarecimentos. Obrigado. Bem-vindo a essa explanação instrutiva da tecnologia 5G. Neste vídeo, irei explicar seu funcionamento, suas principais características e aplicações práticas e possíveis ao município de Jacareí em curto, médio e longo prazo. O 5G representa a 5ª geração de acesso à internet móvel. Essa tecnologia trouxe 5 inovações de extrema relevância em relação ao seu antecessor, o 4G. Frequências mais altas. Toda onda eletromagnética, seja ela alta ou baixa, viaja na mesma velocidade, aproximadamente 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. O que muda é a frequência das ondas, ou seja, a quantidade de ciclos por período de tempo. Como a comunicação entre dispositivos é feita por bits, que são zeros e uns, a transmissão dos bits organizadas por protocolos é a responsável pela formação dos vídeos, imagens, sons e letras. E qual a relação dos bits com as frequências das ondas? A grosso modo, é como se cada ciclo de onda formasse um bit. Portanto, quanto mais ciclos, mais dados serão transportados por ondas. A frequência mais alta do 4G no Brasil usa 2.600 MHz, ou seja, 2.600.000
ciclos por segundo. E dependendo do país, as frequências do 5G variam entre 28 a 40 GHz, ou seja, 28 a 40 bilhões de ciclos. Por esse exposto, já dá para entender a quantidade de 0 e 1s que podem ser transportados por uma onda, aumentando o que chamamos de velocidade de conexão. Mas não será em todos os lugares que o 5G terá a capacidade de 40 GHz. O mínimo de sua frequência é de 600 MHz, a exemplo de zonas rurais. Isso é devido a algumas complicações que as ondas de alta frequência possuem. A utilização de mais transmissores diminui a congestão de tráfego de dados, ou seja, a chance de lentidão de comunicação por motivos de muitos usuários numa região também diminui. Massive MIMO. A sigla MIMO significa Multiple In, Multiple Out, que na verdade é a simples adição de mais antenas no transmissor de rádio. Análogo aos roteadores domésticos, o roteador com uma antena é denominado SISO, Single In, Single Out. E o transmissor com mais antenas é o MIMO. Diversas antenas num único transmissor dividem as tarefas, agilizando assim a troca de dados. O Massive MIMO é a adição massiva de mini antenas dentro daquele transmissor 5G. Então teremos mais transmissores por região, com mais mini antenas para a troca de dados com os dispositivos do que comparados com o 4G. Beamforming. O método de transmissão de algumas antenas é chamado de omnidirecional, ou seja, o sinal propaga para todas as direções em 360 graus. Mas uma onda eletromagnética de exata mesma frequência não pode propagar no exato mesmo tempo de outra onda igual. Isso pode causar interferências que degradam o sinal, e em caso de espelhamento, podem causar interferência destrutiva, pois uma onda anula a outra. Então, se um dispositivo conversa com uma antena e a mesma responde com o sinal omnidirecional, outro dispositivo do outro lado será capaz de ouvir esse sinal. Então, os espaços dos dispositivos são ocupados por sinais de outros dispositivos. O beamforming é uma tecnologia capaz de direcionar o sinal ao dispositivo. Com isto, é aliviado o espaço de todos os outros dispositivos, aumentando assim a velocidade de transmissão. Full Duplex. O modo de transmissão de dados do 4G, assim como a maioria dos dispositivos Wi-Fi, é feito utilizando a tecnologia Half Duplex. Quando o dispositivo envia um sinal à antena, ele só volta a enviar outro sinal após o recebimento da resposta da antena. Ou seja, somente um lado por vez envia o sinal. Mas no 5G passa a ser aplicado a transmissão Full Duplex nas ondas eletromagnéticas, através de um conceito do eletromagnetismo chamado de reciprocidade. Foi desenvolvido um tipo de transistor que permite que o dispositivo fale ao mesmo tempo da antena, mais uma melhoria que potencializa a eficiência na transmissão do pacote de dados. O potencial do 5G é extremamente grande, sendo tratado como uma revolução nas comunicações. A rede 5G possibilita estudos e trabalhos remotos com maior eficiência e maior qualidade nas videoconferências. Possibilita também acesso à medicina à distância, melhoria da mobilidade urbana e desenvolvimento de cidades inteligentes. Ele também é muito aguardado pelas empresas brasileiras. O 5G disponível é o passaporte que levará a aceleração e o avanço da digitalização no Brasil rumo à indústria 4.0, contribuindo diretamente para a automação e a integração de diferentes tecnologias que incluem inteligência artificial, robótica e internet das coisas. A seguir, irei expor aplicações possíveis para a cidade de Jacareí. A curto prazo, maior capilaridade na inclusão digital, pois as operadoras vencedoras dos lotes do 5G terão por obrigação que expandir as suas redes com, no mínimo, a tecnologia 4G, a exemplo de zonas rurais sem cobertura. Permitirá também a implantação de pontos de acesso público à internet, com qualidade, a exemplo de parques, praças, ônibus e locais públicos.
a utilização de tecnologias para monitorar a saúde. Estudos divulgados pela revista Saúde mostram que 83% dos pacientes no Brasil pretende utilizar a telemedicina mesmo após o fim da crise sanitária. Monitoramento da qualidade do ar, padrões de tráfego, estacionamentos inteligentes, gerenciamento de multidões, custos de assistência médica reduzidos, menor consumo de água, potencial de economia em relação ao cabeamento óptico, iluminação noturna mais eficiente, sistemas de detecção de fumaça, ampliação de câmeras de vigilância, utilizando de sistemas inteligentes de reconhecimento facial, placas de veículos e rastreamentos de ocorrências em tempo real. O presidente da Abrintel ressalta que para que o 5G funcione em sua plenitude, é preciso que haja de 5 a 10 vezes mais antena do que as existentes para o 4G. Sem as leis atualizadas, segundo ele, isso fica difícil de acontecer. Bom, se algum dos presentes tiver algum questionamento, nós estamos à disposição. Eu só peço aos vereadores que respeitem aí um rodízio, tá? Então, cada vereador, uma pergunta, aguarde a resposta, passa para outro vereador, assim que todos concluírem as suas questões, volta novamente ao primeiro vereador que teve a palavra. Então, por gentileza também, peço para que haja um tempo melhor, para que todos possam falar, 5 minutinhos para cada questão. Ok? Obrigado. Obrigada, Abner. Boa noite. Obrigada, Tiago. Obrigado, João. Obrigada, Giliane. Né? A todos vocês que estiveram aqui hoje para apresentar esse projeto. A preocupação da população que chega ao meu gabinete é com relação exatamente das antenas. Você viu a minha carinha quando a gente falou de dobrar o número de antenas, né? É o medo, a insegurança, a transmissão de radiação. Eu sei que vocês não são técnicos nessa situação, né? Mas o João poderia falar alguma coisa nesse sentido, você que tem mais essa expertise, porque assim, nós vamos ter que dobrar o número de antenas. Houve uma instalação de uma antena ao redor, perto do meu bairro. E foi um caos para você convencer as pessoas de que tudo aquilo, que aquela antena não atingiria em radiações para as pessoas. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, e como a distância, onde será instalada essas antenas. Acho que, porque a evolução a gente sabe que tem que acontecer. Ela vem engolindo a gente a cada dia realmente, né? Então, essa modernização é necessário para tudo isso que foi mostrado no vídeo aconteça. Então, eu só gostaria desse esclarecimento no momento sobre essa questão da instalação das antenas, o perímetro, onde precisa ser instalado, se pode ser em áreas urbanas, tem que ser em áreas, só áreas mais distantes, como que vai ser isso? Maria Amélia, eu vou tomar a liberdade de responder essa pergunta. Começo com um fato curioso. Assim. No começo da minha carreira, enquanto eu advogava ainda, né, antes de entrar para o setor público, eu advoguei com relação a antenas. Então, aonde instalava, aonde não instalava, quais eram os efeitos com a saúde, isso há bons anos atrás, aí, algumas décadazinhas. E essa discussão ela já existia no passado com relação à questão da saúde. Em que ponto que a antena interfere na saúde da população? E naquele tempo, há 20 anos atrás, essa discussão já estava superada, mas ainda há muita desinformação com relação ao assunto, né? A tecnologia 5G ela emite menos radiação do que a atual. Já começa por essa instrução. Outra coisa é que a própria Anatel faz a regulamentação de como tem que ser esses dispositivos e os testes com relação a isso, né? Hoje em dia, os dispositivos são muito menores do que eram antigamente. E, assim, segundo estudos, eu vou até tomar a liberdade aqui de ler exatamente o dado.
hoje em dia, são bilhões de vezes menor o nível de radiação do que emite um micro-ondas. Então, assim, se você entrar no site da Anatel, jogar lá carta aberta da Anatel, entre as opções vão ter 2 estudos, um feito por uma organização brasileira independente da Anatel, que atesta, com testes com relação à tecnologia 5G, que atesta a segurança, e, inclusive, um outro estudo internacional também atestando a segurança. Aonde elas serão instaladas, essas antenas? Tudo vai depender da necessidade dessas empresas. Hoje em dia, nós já temos diversas estruturas que atendem a tecnologia 4G na nossa cidade, né? Há diversas possibilidades de instalação, desde grandes antenas até de equipamentos pequenos que são colocados, que pode ser inclusive colocado dentro deste auditório ou mesmo no topo de prédios. Então, vai depender muito da disponibilidade de cada empresa. O que a Anatel determina é que, quando a gente fala de antena, daquelas grandes estruturas, a Anatel obriga que as operadoras compartilhem essa estrutura, exatamente para a gente não ter um universo de várias antenas espalhadas. Então, uma única antena pode ter diversos dispositivos de diversas empresas para atender aquela localidade. Localidades mais adensadas, precisa de determinados equipamentos, mais ou menos. Então, assim, o que eu acho que a gente pode colocar como resumo é que a Anatel atesta a segurança com relação à saúde, conforme diretrizes internacionais, e a instalação da localidade depende muito da necessidade de cada região, pensando que, se o terreno é plano, determinado tipo de antena de equipamento, se é num morro, tudo acaba variando. Tá bom? Obrigada. Outro vereador? Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o Tiago, a Giliane. Quero agradecer também a explanação, cumprimentar todos os funcionários aqui da casa, os vereadores e vereadoras presentes. Sempre importante que a gente seja vanguarda, né? A gente sabe que a velocidade do mundo é outra. E se a gente não tiver nessa onda, com certeza a gente vai ficar para trás em uma série de questões, de políticas públicas na área da educação, na área da saúde, da assistência social. A gente sabe que isso é fundamental, e então eu sempre sou um grande defensor da gente poder se unir para que a gente tenha tecnologia e informação cada vez mais para a população. A minha colocação, Tiago, diz respeito à forma, até não sendo um conhecedor profundo, né, de alguns pontos, é bem complexo e específico, mas eu vi que tem uma taxa de 20 VRMs das empresas que vão prestar o serviço aqui. E até, desculpe a minha ignorância, mas tem uma utilização do espaço aéreo e, de certa forma, eu gostaria de saber se existe alguma receita direta, alguma forma que isso venha beneficiar e incrementar as receitas do município de forma direta, ou até mesmo através do ISS. Não sei se isso ocorre nesse tipo de implantação. E como última colocação, fica até como sugestão, até porque a gente percebe que vai ter uma comissão criada envolvendo a Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Governo e Planejamento, né, e de Meio Ambiente e Zeladoria. Se há possibilidade da gente receber aqui na Câmara Municipal com uma certa frequência, até porque vocês vão traçar um plano e vão estar se reunindo, encaminhar para a gente, talvez mensalmente ou bimestralmente, como estão os trabalhos e a implantação, até porque nós seremos cobrados aqui. Aqui é o local em que a população busca as informações. É mais fácil chegar aqui na Câmara do que até a Prefeitura. Então, nesse caso, fica aqui como sugestão, já que a gente não vai ter um interlocutor, alguém aqui do Legislativo, mas a comissão, pelo menos, que é responsável aqui pela casa, que ela seja comunicada e repassada para os demais vereadores. Eu agradeço a colocação. Com relação ao incremento de receita, essa taxa ela é por empresa.
né? Se não me falha a memória, nós temos as 3 grandes ganharam para utilizar a tecnologia 5G aqui em Jacareí. TIM, Claro e Vivo, né? A Oi já não existe mais, já foi fatiada entre as 3. Então, seria uma taxa de cada uma delas com relação a isso, mas é uma taxa que é muito mais simbólica e de cadastro, né, do que de arrecadação. Eu acho que o grande benefício mesmo é possibilitar, a gente fala muito, né, assim, que um dos grandes papéis do poder público é não atrapalhar o setor privado, né? Eu acho que o poder público tem um papel, sim, de incentivar e de fomentar as políticas públicas, mas também tem esse papel de não atrapalhar. E isso é uma diretriz até da própria Anatel, né, que o município não coloque entraves para que se expanda a tecnologia 5G. Então, eu fico imaginando as nossas grandes empresas, com a tecnologia 5G vigente no município, elas vão naturalmente poder expandir seus serviços e, naturalmente, a arrecadação do município aumenta e isso reverte em boas políticas públicas. Então, eu acho que esse vai ser o caminho mais natural com relação à arrecadação. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma observação. Eu estava lendo aqui, né, estou me vendo no celular, estou lendo a respeito de 5G, tentando me aprofundar um pouco mais. Teve uma época, acho que até a vereadora Maria Amélia deve ter ficado sabendo disso, tem uma ali atrás, no bairro, né, uma torre, né, de transmissão. É 4G lá? É de telefonia, né? E aí me procuraram também, acho que deve ter procurado a vereadora Maria Amélia também, porque também é do mesmo bairro, e a preocupação com a radiação. E algumas pessoas perguntaram, eu fiz até um pedido de informação, que eu passei até o pedido de informação para ela depois, porque começa a surgir determinadas doenças ao redor e as pessoas colocam a preocupação em cima daquela torre, achando que aquela torre está transmitindo uma radiação, por isso que o vizinho está com câncer, o outro está com câncer. Então, eu acho que isso aí, essa é a preocupação das pessoas. Então, eu acho que tudo é bem-vindo, né? O 5G, como foi falado aqui, realmente é um progresso, vai aí adiantar, né, essa parte, mas eu acho que deve ser muito bem explicado para a população como que vai ser colocado, aonde vai ser colocado, que eu acho que isso aí vai ser uma preocupação das pessoas com relação a isso, principalmente devido a esse fato que aconteceu comigo, que eu tive que fazer um pedido de informação e mostrar para a pessoa dizendo que aquela doença não tinha acontecido devido à instalação, que eles começaram a questionar a distância que estava do muro, porque realmente era bem próximo à casa. A distância estava dentro dos parâmetros, então acho que tem que ser muito bem explicado para a população com relação a isso. Essa é uma preocupação sempre constante da população e válida, né? Cada dia que passa, a gente fala mais sobre saúde, né, no município. Mas, realmente, assim, são ditames da Anatel, Agência Nacional das Telecomunicações, que regulamenta esse tipo de serviço. Quando cada município regulamentava, estabelecia seus parâmetros, muitas vezes eram parâmetros sem muito embasamento. Com a Anatel unificando isso, a gente tem diretrizes mais claras, que foram feitas, inclusive, com relação à saúde, com a União Europeia, estabelecidas em conjunto, né? Então, assim, tem diversos estudos que apontam que não tem esse malefício, né? Mas a gente sempre tem uma discussão tão grande, né? Assim, infelizmente, o doutor Rodrigo não pôde estar presente hoje, mas a gente fala muito de saúde e falando o que é que causa câncer, né? O que é que causam as doenças, é alimentação, não é? São muitas questões que são envolvidas aí. Então, não existe uma certeza peremptória com relação a isso, né? Mas o que eu posso te garantir é o seguinte, é que o município não tem gerência sobre se tal equipamento pode ou não pode ser instalado, porque é a própria Anatel que faz esse controle, né? Então, assim, as empresas elas têm que informar para a Anatel, inclusive em virtude do leilão do 5G, aonde estão sendo instalados esses equipamentos, quais são os equipamentos que estão sendo instalados, em que medida, e a Anatel junta essas informações e o município vai ter acesso, evidentemente, a essas informações que podem ser compartilhadas. Porque, de repente, pode até ter assim, uma certa resistência das pessoas, né? Um tumulto, dependendo de onde forem ser instaladas essas torres, se elas não tiverem um conhecimento com relação a isso, que, infelizmente, algumas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação.
Por isso que eu falo, a minha preocupação hoje é o esclarecimento à população para que eles não comecem assim a ter uma preocupação exacerbada com isso, não é? Só fazendo mais um esclarecimento, a probabilidade é que sejam equipamentos muito pequenos, principalmente no topo de prédios ou em alguns locais específicos. O equipamento ele pode ser do tamanho de uma caixa de sapato, né? Antigamente, há 20 anos atrás, havia necessidade dessas grandes torres. O que vai acontecer? Com as torres que já estão instaladas, essas operadoras vão retirar a tecnologia 4G, instalar a tecnologia 5G nessa mesma torre e vai começar a funcionar o celular 5G. Os celulares, é claro, que já estão com essa tecnologia, né? Nas outras localidades, vão ter outros diversos pontos. A tecnologia 5G, ela prescinde de mais pontos de instalação. Então, vão ter mais pontos com relação a isso, mas não necessariamente mais antenas. Acho que o João quer fazer mais um esclarecimento com relação a isso. Boa noite a todos. Em esclarecimento, as antenas 4G elas não são substituídas, né? É o que acontece com o 2 ou o 3G. A tendência das operadoras é ela já utilizar de imediato a infraestrutura própria dela, que são as antenas, as torres onde elas têm, e com o 5G, justamente por os transmissores, né, que nós estamos falando por antena, eles são menores, como o Thiago pontuou. Então, por exemplo, vai num topo de um prédio e não depende de regulamentação da prefeitura, entre comercial, entre empresas, né, enfim, um prédio e a operadora. Então, não vai gerar um impacto, a gente fica imaginando assim, essas torres imensas, uma ou outra localidade que vai ter em zona rural, mas na parte do município, na região urbana, vai ser praticamente imperceptível. E, realmente, reforçando o que o Thiago falou, os estudos em cima não tem nada comprovado ainda que a radiação emitida por essas ondas tem interferência direta no ser humano. Esse é um assunto bem complexo, né? Controverso, né? Nem complexo, é um assunto controverso justamente pela falta de informação das pessoas. Mas existem diversas agências mundiais trabalhando em cima e ainda não tem nada comprovado do malefício à saúde da tecnologia 5G. Primeiramente, boa noite a todos. O Thiago aí, apresentando aí o projeto, a gente, os vereadores daqui também. Eu sou o vereador mais velho aqui, eu acho que mais velho de todos. E graças a Deus, aqui na cidade de Jacareí, nós estamos alcançando um avanço na nossa cidade. Porque a verdade é que quando eu comecei lá em Minas Gerais, namorar uma menina, você tinha que andar 2 horas para contar com ela. Agora não, você olha assim pelo celular, oi, tudo bem, tudo bem. Desse jeito, né? Tá fácil, né? Tá fácil para tudo. Então, eu acredito que esse projeto na nossa cidade de Jacareí vai ser muito bom para a nossa população. E também não vai trazer também, eu acredito também não vai trazer problema para a nossa saúde, porque se for trazer problema para a saúde, mais problema que já tem, não vai trazer mais outros problemas, né? Porque pela minha idade, eu não quero problema mais para ninguém na nossa cidade de Jacareí. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos votar o projeto, quero fazer essa pergunta, e quando vai ser instalado o 5G na nossa cidade de Jacareí? Essa é a pergunta do vereador Valmir, do Parque Malu, para me passar para a nossa população da cidade de Jacareí. Valmir, vou responder a sua pergunta, mas vou pedir a liberdade de eu ligar o meu celular aqui e passar um dado que está no site da Anatel, só para vocês terem uma ideia. Jacareí, quando a gente fala de acessos telefônicos, é aparelho. Jacareí tem 294.177 aparelhos, smartphones, ativos em Jacareí. Então, ou seja, nós temos mais aparelhos que pessoas em Jacareí
funcionando. Tá? Com relação à facilidade que o vereador Valmir falou, 91% da área do município de Jacareí tem acesso à internet, né? Tem disponível internet. Né? 99,8% dos domicílios cobertos e os moradores cobertos 99,8%. Então, ou seja, a população de Jacareí, ainda que em situação de vulnerabilidade, e a gente sabe que tem muito, ainda mais depois da pandemia, mas mesmo assim, todo mundo tem algum tipo de acesso à internet. Né? O que faz mais importância ainda a gente aprovar o projeto. Com relação a quando teremos o 5G em Jacareí. Segundo o cronograma publicado no site da Anatel, as empresas que ganharam o leilão têm até 2026. Contudo, em reportagem do G1, da Band Vale, eles falam que Jacareí já vai ter a possibilidade de ter o 5G em junho do ano que vem, junho de 2023. O que a gente sabe? Segundo informação da própria Anatel, os municípios que estiverem preparados antes, as empresas vão instalar antes o 5G. Né? Então, assim, Jacareí tem a possibilidade de estar na vanguarda com relação ao 5G no Vale do Paraíba. Né? Nós somos o primeiro município a propor uma lei para estabelecer a implementação das antenas 5G no nosso território. Então, a gente acredita, né, com os senhores e senhoras concordando com o projeto de lei, uma vez aprovado, que as empresas vão observar isso e vão instalar o quanto antes. Então, espero que até junho do ano que vem a gente já consiga ter uma internet 5G aqui. Eu abro ao público presente ou pela internet. Álvaro sabe dizer se existe algum questionamento? Não? Ok. Mais algum vereador? Os vereadores que já falaram, querem trazer mais alguma questão? Não? Então, agradeço, Tiago, pela explanação. Agradeço a secretária de Administração e Recursos Humanos, Giliane Rossi, pela participação aqui, o João, do TI da Prefeitura, a todos os presentes, internautas que estiveram conosco até este momento. Agradeço a todos e às 18h53 declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.